Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Júnior Minervino. Ele vai fazer uma apresentação sobre o Data Exchange. Ele vai explicar tudo para vocês, tá? Como que isso funciona, qual é o intuito, né? Então, Júnior, contigo aí, se apresenta e pode Valeu, botar ficha Fábio. aí. Eu vou compartilhar logo primeiramente aqui a tela com vocês. Então, só confirma aí, Fábio, por favor, se está tudo certinho aí. Consegue ver minha tela. Bom, pessoal, boa noite. Eu me chamo Júnior Minervino. Atualmente eu atuo como BIM Manager, modelador BIM. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Data Exchange, como a gente vai conseguir pegar ali a nossa modelagem, né, do Revit ou do Rhino, ou o próprio IFC sendo feito de outro software, por exemplo, o KeyBuilder, né? O KeyBuilder ele faz todo o produto e também exporta IFC. E se vocês quiserem me seguir no LinkedIn, está aqui na tela. Você pode procurar por Júnior Minervino, ou também aí intermédio do Fábio. E também, Fábio, primeiramente, obrigado pela oportunidade, tá? É inédito para mim tá, né, explicando e mostrando até onde eu cheguei com o Data Exchange. Vai avançar muito mais, beleza? Ah, Então, mas isso atualmente, é um eu também negócio tenho, novo também, não tem nunca vi é, ninguém falando sobre isso. atualmente eu tenho uma empresa chamada Eleven Soluções BIM. A gente atua com modelagem, compatibilização de projetos de toda a natureza. Então, se interessar em nos contactar, pode ficar à vontade. E o que a gente vai falar um pouco é sobre isso aqui. Como é que a gente consegue modelar e trazer toda essa informação que a gente vai quantificar do produto para dentro do Power BI, tá? Aqui eu tenho um exemplo real, né, que eu creio que faz umas 2 semanas que eu desenvolvi esse produto aqui. E dentro desse produto, ele está separado tanto aqui, como a gente vê, por setor. Então, a consultora queria, de fato, separar o produto ele por setor, como também queria separar ele por família, por pavimento, e aqui vai avançar bem, muito mais. Esse aqui que a gente chama ali é o 5D, né, Fábio? 4D é o de Quatro como d é que é? planejamento e 5D Planejamento é e 5D orçamento. orçamento. O 4D ainda está sendo desenvolvido, porque eu preciso de algumas quantidades, por isso que ele não está aqui, tá? Então, o que acontece? Quando a gente, por exemplo, deixa eu limpar aqui, quando a gente vem para filtrar o produto, eu tenho os setores. Esses setores são parâmetros por instância dentro do objeto. Então, o objeto inteiro, né, seja ele qual for, de qualquer natureza aqui no Revit, se ele tiver um parâmetro por instância e não por tipo, aí eu perguntar por que não coloca por tipo logo. Não, porque eu testei por tipo e não foi legal. Porque se eu colocar ele por tipo, quando eu vou lá na tabela, ele vai pegar, né, e preencher manualmente o texto, ele vai pegar todo aquele tipo e vai preencher, né, aquela informação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o setor, eu setorizei ele por instância. Então, a gente consegue ver aqui o quantitativo realmente de pintura que vai haver naquela fachada, tá? E aí, se eu quiser aprofundar mais, eu quero saber o quantitativo da torre. Então, o quantitativo da torre, ele vai filtrar, deixando aqui subjacente, né, implantação e os outros setores. Como também, se eu quiser aprofundar, eu quero saber ali mais ou menos o que é que tem de parede. Como esse modelo é desenvolvido com parede em concreto, ele vai aqui pegar a família mesmo, né, Basic Wall, e aqui eu tenho os tipos de paredes, que até então só tenho esse. Eu fui bem criterioso, tá, Fábio? Eu só modelei e apaguei tudo que tinha lá, não deixei poeira cósmica. E aí, por exemplo, eu quero saber o que tem de parede em concreto aqui. Vou filtrar. Quero também saber o que é que tem aqui pelo tipo, né, pelo pavimento. Então, quanto tem ali do pavimento tipo, de parede em concreto? Então, é informação relevante? É. A construtora está prezando, ela está buscando isso, a informação. Qual o custo que eu vou ter ali? Aquele quantitativo que ali o orçamentista fica olhando por CAD, ele pode até acertar, mas aqui, quando a gente desenvolve com Revit, ele é bem assertivo, né? Até que a gente estava discutindo, foi, Fábio, que a questão das porcentagens, você faz um cálculo ali para extração quantitativa e o construtor ali bota 20% a mais É do isso que aí. previa. Então, aqui, essa extração quantitativa, ela está bem.
ela está bem enxuta, está bem precisa. Se for colocar ali aquela porcentagem de perda, de ganho, de perda que realmente dentro de obra vai ter, né? Eu não sei dentro da construção ainda de paredes em concreto, mas aqui o quantitativo está bem enxuto. E aí, beleza. Aqui ele está um dashboard bem básico, né? Mas eu tenho bastante informação aqui do que eu precisar. Ah, se eu precisar até da informação da pintura da escada, eu tenho aqui. Se eu precisar do setor lá, que é o anexo, que é lá atrás, eu clicar, ele vai me filtrar tudo que é referente. E aí eu vou refinando com os filtros. Tudo bem. Esses filtros vai depender de cada modelador, dali do analista de dados, de qual refinamento você vai precisar para fazer essa extração quantitativa, tá? Isso também vai valer ali para o 4D, tá? A gente já está no nível aqui de 5D, mas também vai valer para o 4D. E aí, como é que eu chego nisso aqui? Primeiro, dentro do Power BI, eu abri aqui, dentro do Power BI, eu preciso relacionar em informações. Então, como é que eu preciso entender quais são essas relações? Tudo isso aqui, gente, é tabela, tá? Até a própria modelagem, quando ela vem ali, né? O IFC não é tabela, não concorda, Fábio? O IFC não é uma tabela. Sim, é um Então, banco de essa dados, né, na informação verdade. é uma base de dados, isso. Então, essa informação, ela vem para o Power BI como tabela. E cada quadradozinho desse aqui ó, é um elemento. Então, eu tenho elementos aqui que são de modelagem 3D, como eu tenho aqui aquela tabela, que é a tabela do Cienge, que está concatenada junto com um parâmetro que eu tive que criar, e foi onde a lâmpada acendeu, que foi a pergunta que eu fiz para o pessoal de orçamentação. Como é que vocês orçam? Vocês usam um código? Como é que vocês fazem a composição analítica ou sintética? A gente usa um código, aí a lâmpada acendeu. Então, é ele que eu vou relacionar. Porque se você olha para dentro aqui da modelagem de dados no BI, esse cara aqui, ele está relacionado de um código para muitos objetos, sabe? Para muitos códigos. Lembra que eu falei no passado aqui, na conversa, que todo código ele é por instância, então cada parede ela vai ter o mesmo código, beleza? Mas pode ser que a outra parede ali, que é uma parede de 15, de 20, é de alvenaria, é de gesso, ela é outro código na composição. Então, é esse carinha aqui, ó, o lista, que é uma planilha do Cienge, vai filtrar diretamente a modelagem 3D, e aí é onde é que a gente vê ali os dois mostrando ao mesmo tempo, tá? E aí, da onde vem o filtro, né, dos parâmetros de... Deixa eu voltar aqui. Os filtros de parâmetros, né, que são esses parâmetros de setor, família, tipo. O família e tipo, ele é nativo do Revit, tá? Esse aqui não mexi em nada. Mas o parâmetro de pavimento e o parâmetro setor e código, ele vem, é um parâmetro de texto, e ali dentro de texto, que é por instância, beleza? Então, voltando aqui no BI, essa relação aqui é que vai fazer com que a minha modelagem interaja, tá? Agora, como é que eu faço a concatenação de várias modelagens? Eu tenho ali 5 instalações, né? Hidráulica, esgoto, pluvial, são IFCs de torres diferentes, e como é que eu tenho que puxar e fazer com que elas façam essa sobreposição uma em cima da outra? Primeiro, aqui, dentro da relação do Data Exchange, né, que ele vem, deixa eu puxar esse carinha para cá, ele vem aqui um chamado que é o Federate, deixa eu ver aqui, ele está com F, é, 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 F, que é esse cara aqui, ó, o Federate View Map. Esse cara aqui, eu tenho que concatenar com a outra modelagem, esse parâmetro. Todos eles que vêm do Data Exchange, ele vem, eu conecto eles dois, e aí eu consigo uma sobreposição da instalação com a arquitetura, que no caso aconteceu aqui com a impermeabilização, tá? Então, a gente vê aqui embaixo, ó, eu tenho aqui a arquitetura, que é esse aqui que eu estou movendo, tá vendo aqui, ó? E para o ARC geral, eu tenho aqui a tabela, que é o ARC-QTO, que é a tabela do Revit, a extração quantitativa, né? Que eu tive que extrair a tabela do Revit também. E aqui eu tenho a modelagem de impermeabilização. Então, se eu quero visualizar os dois juntos, eu tenho que usar o Federate Map, beleza?
Então, voltando aqui para a história, o Data Exchange, ele não é nada mais, nada menos que um conector. Ele vai ser um centralizador de dados, onde que ali dentro do Autodesk Construction Cloud, para isso você, de fato, vai ter que ter uma conta no Autodesk Construction Cloud, a partir da vista 3D, né, que está ali sendo carregada no Docs, eu consigo gerar esse Data Exchange, esse arquivozinho, e daí, a internet está bem rápida hoje, né? E daí eu consigo, de fato, fazer essa extração e essa conexão desses dados. Para como está carregando aqui, deixa eu ver se eu consigo avançar aqui para esse aqui, ó. Falando na Leila, o Data Exchange ele tem N conectores, tá, pessoal? Para quem quiser pesquisar sobre o Data Exchange, é só pesquisar em dataexchange.com ou Autodesk Data Exchange. E aí você vai chegar nessa página aqui e aqui você vai visualizar os conectores. Então, cada conector para cada software, não tem para todos os softwares ainda, mas eles estão disponibilizando APIs para você pegar ali e desenvolver a sua API com base no código deles. E aí, para quem trabalha com Rhino, para quem trabalha com Tecla, tudo isso tem conexão direta com o Data Exchange. E aí você vai desenvolver o produto, né? E aí você vai ter que mandar lá para o Data Exchange, beleza? Ou Data Exchange ou o próprio Construction Cloud. Deixa eu ver o que é que... Deixa eu tentar acessar o meu... Toda vez é assim, quando eu estou fazendo live ou compartilhando a tela, o meu ACC ele não roda direito. Tá? É normal. É normal. Quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí. Estranho, né? E é por ele que é o mais interessante que eu vou mostrar como a gente vai conectar daqui para dentro do Power BI. Nossa. Deixa eu fechar essas outras aqui. Depois eu falo sobre os conectores. Já foi melhorando, né? Fechar isso aqui também. Então, para quem está chegando agora, que também não conhece, né, o o Construction Cloud ali é um... Vamos não generalizar, né, Cláudio? Ele é um Google Drive da Autodesk. Só que ele é um Google Drive que dá para você ter uma interoperabilidade, uma conexão com outros softwares, desde que seja Autodesk também. Então, o que acontece aqui? Eu vou abrir, deixa eu ver, esses arquivos gerais aqui, eu já tinha deixado aberto, Data Exchange. Eu vou pegar um modelo aqui que eu tinha já feito, que é um modelinho de estrutura metálica, tá? E eu coloquei alguns conectores aqui. Então, esse arquivo aqui, ele foi desenvolvido pelo Revit, e inclusive é esse mesmo arquivo aqui. Ele foi desenvolvido aqui no Revit, e toda vez que eu salvo esse modelo aqui, ele vai automaticamente atualizar o meu Construction Cloud, né? Ele vai via Docs e atualiza aqui a versão dele. O que eu percebi aqui no Data Exchange é que ele não atualiza automaticamente o Data Exchange. Eu tenho que sempre, se houver alguma versão, né, atual, eu tenho que entrar na modelagem aqui no Docs e criar esse arquivo aqui, Data Exchange. Tá? Então, é este arquivo aqui, é esse arquivo aqui, que ele vai fazer todo o nosso ponteiro para Power BI, Rhino, Navisworks, e também a gente pode trazer ele via Navisworks para cá. Né? Você faz ali o NWD, monta todo o NWF e traz para cá. Então, aqui, ó, para a gente criar esse ponteiro aqui para levar para Power BI, primeiro a gente tem que acessar o modelo. E eu também percebi que ele só vai funcionar tanto com IFC como RVT, tá, Fábio? Então, aqui, na vista 3D, a gente vai ter que visualizar aqui em cima, acabei fechando aqui o meu point fix, a gente vai ter que visualizar aqui no cantinho, nesse cantinho aqui, ó, esses três pontinhos. Por quê?
Lá no Data Exchange, a gente vai usar o compartilhamento. Só que para que a gente gere, né, o Data Exchange, eu tenho que sempre acessar essa abazinha que eu tenho aqui, as pranchas. E como eu não tenho prancha lá no arquivo de Revit, eu só tenho a vista 3D, então ele vai me buscar essa visualização. E aí, para comparar de fato, né, porque essa modelagem aqui, ela já está atualizada, se eu não me engano. Eu acho que essa não está, né, que essa aqui é do Data Exchange. Se eu abrir aqui o Data Exchange, que é o arquivo de baixo, estou acessando o arquivo de baixo agora, eu vou obter a mesma visualização do modelo anterior. Ele é uma cópia exata, né, do arquivo de Revit. Tá? E aqui dentro do Data Exchange, eu vou vir aqui nos três pontinhos, vou clicar em compartilhar, e aqui dentro de compartilhamento, eu vou acessar a aba Links, e aqui dentro de Links, eu vou copiar esse caminho. Tá? Esse é um dos caminhos que a Autodesk ela recomenda você fazer essa cópia do arquivo Data Exchange. Então, voltando lá, eu vou acessar aqui o meu Power BI, e aqui do zero, eu vou abrir um arquivo do Power BI do zero. Vou abrir um arquivo novo aqui. Esse aqui não. Pronto. Para que eu carregue a minha base de dados, eu preciso vir aqui dentro de obter dados, mais, e aí eu vou buscar o conector do Power BI. Então, eu vou digitar aqui Autodesk e vou utilizar esse conector aqui, Data Connector for Power BI. Vou clicar nele, pedir para conectar. Aqui, eu tenho que sempre marcar o Data Source, né, o Data Exchange. Então, dessa maneira aqui, eu só pedindo para acessar o Data Exchange e clicando OK, eu vou abrir aquela paginazinha lá que o Construction Cloud ele tem para você fazer a navegação. Né? Daqui a pouco eu abro essa forma. Já aquele link eu vou colar aqui. Colei o link. E agora a unidade de medida, eu vou utilizar aqui metros e vou pedir para carregar. Então, o que ele vai fazer aqui para mim? Ele vai buscar lá a base de dados, ele vai carregar aqui a tabela dentro do meu Power BI, e aqui eu não vou fazer nenhum tratamento de dados, porque a Autodesk ela já se encarregou de fazer o ETL, né, que é ali o tratamento de dados, de colunas e linhas. Nesse caso, eu não vou fazer. Eu vou clicar na tabela, que é exatamente o mesmo nome do arquivo, se você perceber, estava lá STM protótipo, e vou pedir para carregar. Beleza? Ele vai carregar aqui para mim os dados, e todos os dados, todas as tabelas que são carregadas no BI, ela fica nessa coluna aqui, dados. Às vezes, dependendo, tá, Fábio, do tamanho do arquivo, ele demora um pouquinho. Como esse arquivo ele é mais ou menos pequeno, não tem muita coisa, ele vai carregar mais rápido. Pessoal, algum questionamento? Alguém quer perguntar alguma coisa nesse caminho aí? A gente vai avançar bastante ainda. Tá entendendo? Então, quando ele carrega aqui, deixa eu vir aqui no Revit para mostrar a vocês como é que eu cheguei na questão das filtragens. Primeiro, o objeto, a gente sabe que a maioria dos parâmetros eles são de tipo por instância, né? Então, o que eu me encarreguei de entender o que a construtora precisava. Ela precisava de alguns parâmetros que não existiam no Revit. Então, eu me encarreguei de criar esses parâmetros aqui, ó. De você, esses parâmetros aqui, eu não sei porquê, toda vez faz isso, ele quebra a minha tela. Vocês vão acompanhando meu cursor aqui. Isso aqui é um parâmetro de instância, tá? Ele não é nativo do Revit, a gente mesmo se encarrega de criá-los. E aí, esse parâmetro ele está atribuído a N elementos, a todos os elementos. A vista, a tudo.
Então, o que eu fiz? Eu vim aqui em gerenciar, em parâmetros, né? E tive que criar cada parâmetro desse aqui por instância, tá? E esse parâmetro, ele é um parâmetro de texto e ele está atribuído a todas as geometrias, né, vistas, tudo que for de categorias do reto. Porque eu fiz assim, poderia a questão filtrar? Sim, porque eu queria ter o tudo de informação, não queria perder nada. Se caso ali eu quisesse filtrar algo referente a uma tabela, uma planilha, a um objeto que fosse a própria vista, uma prancha, já estaria esse parâmetro aqui. E aí o que acontece? Nesse caso aqui, eu estou relacionando o pavimento, beleza? No outro eu chamo de torre. Já naquele lá, na situação do prédio, eu criei mais um parâmetro chamado código, que aí eu relaciono esse código com uma tabela do Cienge, tá? E aí, sendo assim, cada objeto tive que preencher de um por um, né? A pergunta é, fui preenchendo de um por um? Por um por um? Não. O que é que eu fiz aqui? Eu peguei uma tabela, né, geral, deixa eu ver se eu consigo abrir essa tabela aqui. Peguei uma tabela aqui de lista de material. Deixa eu ver aqui, foi seção. O que é que eu geralmente eu faço? Eu crio uma tabela de quantidades. Essa tabela de quantidades, ela vai me extrair N parâmetros, né? Então, eu vou buscando a questão dos parâmetros que eu criei. Código, que era o mais importante. Pavimento, TV, torre, né? Setor. E aí, os restos, para complementar, né? Família. Eu acho que o Revit ele não vai deixar a gente criar tipo. E é, eu vou utilizar contagem, porque... Mas aí entra aí na questão de perfis, entra a questão de comprimento, peso, etc. Então, como é que eu fiz aqui? Para entender quem era quem aqui. Percebe-se que na maioria já está separado aqui, né? Quem é torre, quem é... Porque eu já tinha colocado esses parâmetros. Então, o que eu fiz aqui? Eu filtro, tá? Eu vou escolher aqui uma coluna, que é a coluna de pavimento. Eu digo, ó, pavimento foi igual a pavio 1, por exemplo. E aí agora a tabela me filtrou tudo por instância, né? Se eu quiser, né, compactar mais, aí entra aquela questão, né, Fábio, de fazer a classificação, agrupamento. Aqui deixa eu agrupar por família e tirar o itemizar. Porque eu sei que o parâmetro é de instância. Então, não vou ter problema se eu pegar esse agrupamento, um campo desse aqui, por exemplo, e colocar um código. E ele vai atribuir o código lá, que for da composição de custo, para esses elementos aqui. Então, por exemplo, aqui, 4, 5, 6, 7. Vou botar bem aleatório. Vou botar isso tudo 1. Aqui, os pilares HP. Vou colocar 6, 6, 6. E aí, quando a gente olha lá para a geometria 3D, né, a gente vê que, apesar de eu ter feito lá o filtro e estar selecionando a tabela, né, a linha da tabela, ele vai selecionar automaticamente lá a geometria de todos os objetos. E conferindo mesmo se ele colocou o código, olha lá no meu parâmetro. Se eu clicar em outro, está tudo com código. Se eu clicar no de cima, está sem código. Beleza? Então, mais ou menos foi essa relação aqui que eu fiz. E esses parâmetros, eles realmente têm que estar bem antes, tem que ser desenvolvido antes de você criar o Data Exchange, tá? Então, voltando aqui para o Data Exchange, eu já copiei, venho aqui para o BI, e aí ele carregou minha tabela. Cara, é muita informação, concorda? Então, cabe a você, né, que está fazendo análise, se você quer fazer mais agrupamentos ou não. Tá? Eu prefiro deixar com tudo aqui, porque se precisar de alguma coisa, eu não mexo mais na tabela. Então, aqui, o visual, né? Como é que eu vou ver realmente a modelagem 3D? O Power BI, você tem que importar um visual do Autodesk. Aí, para isso que eu não vou poder mostrar aqui como instalar esse conector, vai estar lá dentro do próprio site do Autodesk Data Exchange. Lá vai ter o conector, você baixa e instala. Tá? Então, esse conector aqui, ele é o visual. Eu vou acessar ele, ele vai vir para cá.
Ele vai mostrar esse ícone aqui. Eu vou clicar na janelinha. E aí, por mais que esteja em inglês, né, se você olhar, você já vai entender o que ele já vai pedir aqui. Ó. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Primeiro passo, né, para você ali visualizar, escanear todos os dados, né, na vista, você precisa colocar na coluna essa informação aqui, ó, Viewer. Então, eu vou ter que ir aqui no botão de pesquisa procurar algo referente a Viewer. Agora, lembra que eu falei que eu tenho o Federated View Mapping e tenho a visualização da geometria, tá? O de cima eu consigo conectar um IFC ou um RVT, né, que vai ver o arquivo Data Exchange de um para o outro, eu consigo conectar os dois juntos para visualizar dentro desse visual. E o de baixo é que, de fato, eu vejo o visual. Então, eu posso clicar e arrastar para dentro da aba aqui, Viewer, e aí ele vai carregar toda essa informação visual, tá? Então, toda manipulação, navegação, toda aquela situação que a gente tem ali no Docs, que dá para navegar com WDS ou coisa do tipo, por exemplo, a gente consegue fazer esse caminho também, tá? Então, aqui, deixa eu sair aqui. E aqui tem mais coisas que ele pede. Ó. Ele pede o External Element ID. Esse cara aqui, ele tem relação paramétrica com o objeto ali. Quando eu passar o cursor, eu entender ali que tipo de geometria é essa aqui. Então, eu vou colocar aqui Element e vou puxar o Element External ID tanto para a opção 1 como para a opção 2. E aí, no caso aqui, se você queira, por exemplo, quero criar um filtro que me mostre cores por pavimento. Então, cada pavimento ele vai ter uma cor, ou cada tipo de objeto ele vai ter uma cor, ou cada família vai ter uma cor. Então, o quarto campo está dizendo aqui, a color. Então, eu vou puxar aqui, por exemplo, type, vou clicar e vou arrastar e clicar no color e ele vai trazer uma cor para mim desses objetos para identificação, tá? Já aqui no BI, de forma bem genérica, tá, pessoal? Eu vou criar um filtro, vou clicar no botão filtro aqui do BI, que é um filtro de segmentação. E aí, esse filtro aqui, eu vou filtrar tanto pavimento, tipo aquele filtro que eu mostrei no dashboard anterior. E aí, de fato, eu vou buscar aquele parâmetro que eu criei, que é o setor, por exemplo. Deixa eu ver se ele veio aqui. Setor. Ele veio o setor, tá? Deixa eu só trocar esse filtro aqui, que ele está com o outro modelo de filtro. Deixa eu trocar esse filtro aqui e trocar aqui o visual dele aqui, a segmentação, que ele está a seleção única. Posso a seleção, ele já me aparece aqui alguns filtros, tá? Então tem implantação e tem uma torre, beleza? Então deixa eu colocar esse negócio aqui para ele ficar. Acho que não é esse. Deixa eu clicar no outro filtro aqui. Esse filtro aqui eu tenho a situação de geral, propriedade. Eu não quero esse aqui. Filtro, layout de vários botões, segmentação única. Filtro de formato. Pronto, deixa eu copiar esse cara aqui, vou colar e já vou colocar aqui outro parâmetro, que é o pavimento, né, o PV. Então, agora eu tenho o filtro da torre junto com o filtro do tipo, né? Essa situação aqui que ele fica, né, mostrando aqui como está um sombreado, a Autodesk ela deixou flexível para o próprio analista, né? Quem está navegando,
quem está visualizando para tirar, se você quer visualizar com esse sombreado aqui ou não. Então, para que você consiga tirar essa informação daqui do visual, você tem que acessar aqui em configurações, rolando um pouco para baixo, tem aqui, ó, objetos ocultos e fantasma. Então, se eu desmarcar aqui, retornar lá para o visual, agora eu tenho toda essa visibilidade dessa informação. Então, aqui eu posso também estar gerando as tabelas, então, clicando aqui no BI, vamos tentar trazer algumas informações aqui, que é, né, família, né? Que é interessante. Família, tipo, ah, tipo é type, porque tem alguns parâmetros que realmente ele vem em inglês e não dá para alterar. Deixa eu ver outra aqui, pavimento, PVT, código. Não sei se esse código que eu preenchi, ele vai vir agora, tá? Mas ele não está aqui, ó, certo? Eu preenchi ele depois lá no arquivo de REPT. Então, eu tenho que fazer um novo salvamento, esperar fazer essa atualização e gerar um novo arquivo Data Exchange. E setor. Deixa aqui dentro das colunas, eu vou reordenar a posição das colunas aqui, ó. Tipo, família, tipo. Deixa eu ver se comprimento. Eu já tenho o comprimento de cada perfil ali, eu já tenho o comprimento total. Imagina, né, a situação de quantificação, apesar que a gente tem ali uma informação bem precisa no Revit, né, Fábio? Mas trazer isso para dentro de um dashboard é a menina dos olhos de cada construtora. Então, os construtores eles estão famintos, estão com muita fome em questão de dados. Então, essa questão de dados para estação de quantitativos, analisar ali se o custo, o tempo, se é execução, se é execuível ou não, para você estar ali olhando 2.000 linhas, né, tipo item por item, isso aí não vai começar a não acontecer mais, tá? Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre aí mais ou menos o que é que a gente está avançando, qual é onde a gente está iniciando, até onde é que a gente quer chegar com isso aqui? Podem falar. Eles podem abrir o microfone, Fábio? Claro, claro, sem problema. Façam Tem algum perguntas aí, questionamento? pessoal. Oi, gente, boa noite, Boa meninos. noite. Boa noite, Tainá. Tudo Boa bom? noite. Tudo bem? Inclusive, eu fiquei super interessada com o assunto, porque eu já participei de alguns processos onde realmente a parte de planejamento justamente tinha dificuldade de extrair as informações dos modelos, né, para justamente fazer a parte de planejamento. E aí eu queria tirar uma dúvida com você, se você já chegou a fazer essa parte de planejamento, né? Porque eu vi que você consegue filtrar diversos dados e conectar, né? Até mesmo fazer essa atualização diretamente do modelo. Eu, particularmente, acho um processo muito complexo, né? Porque entra num outro sistema de configuração do Power BI, né? Eu mesmo não sei mexer. E aí eu queria saber, assim, como que, se você já teve, assim, alguma experiência para fazer essa parte de planejamento, porque entra justamente nessa tratamento de dados mesmos, né? Aí eu queria Isso. saber Então, como que é para você essa parte de planejamento, se você já teve experiência, porque realmente eu vi que, assim, que você tratou diversos dados, né? Mostrou como atualizar, eu achei muito legal, parabéns. obrigado. Bom, boa noite, Tainá. Obrigado pela pergunta. Então, atualmente, eu estou em processo, né, de modelagem de dados com a construtora, porque a construtora ela não faz o uso do MS Project. E aí a gente sabe que o Navisworks, ele lê ali arquivo Primavera ou do MS Project, né? E aí só que eles usam um software chamado, não é um software, é uma plataforma do Prevision, vocês já ouviram falar. E aí o Prevision, ele nos traz uma ERP muito bagunçada, entende? Então, ainda está no diálogo,
né, eu ainda não consegui executar porque eu não tenho dados suficientes para executar, mas que execuível é sim, tá? E o que acontece? A fonte de dados que a gente tem hoje, que é a modelagem, ela era tratada somente pelo IFC. Então, o IFC era que nos trazia uma base de dados ali para a gente levar lá para dentro do 3D BI ou do Speckle. E aí são plataformas muito caras e a construtora ela não quer arcar com isso. Hoje mesmo, a 3D BI, se você subir o IFC, ele vai lhe dar isso aí, ou o NWD, me desculpe. Você levar o NWD para dentro do 3D BI, ele vai lhe dar o relatório com ali o 4D, né? Só que aqui eu tenho um grande problema que o Navisworks, o Data Exchange, ele não está com a base legal ainda. Eu consigo exportar, né, trazer a informação do Data Exchange, mas só que algumas colunas, como é, início, data inicial, data final, o previsto e o realizado, né, as 4 datas, eu não consigo, eu já procurei bastante, eu não consigo achar no Data Exchange via NWD. Outra coisa é os agrupamentos. Sabe quando, se você me permitir um minutinho, eu vou abrir meu Navisworks aqui, que eu vou mostrar qual é a problemática ainda com o Data Exchange. E a resposta, né, verdadeira, eu ainda não consegui, mas a minha meta é conseguir, tá? Até agosto, eu estou com a premissa de fechar isso aqui com o 4D e 5D usando o Data Exchange. Nossa, mas já tá muito bom. Eu fiquei assim, tipo, até Eu, sei- interessada, porque eu vi, realmente. eu vi o pessoal entrando aí, só não sei se vocês viram o dashboard que eu apresentei lá no início. Eu Não sei não se... consegui, eu não consegui pegar o início, eu peguei Pronto, um pouquinho da metade. eu vou abrir aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui. Eu vou abrir aqui. Ah, ele está aqui. Pronto. Esse dashboard aqui foi o que eu consegui chegar até agora, porque, como eu disse, são informações que eu tenho até o momento, sabe? E o que acontece? Aqui a gente consegue fazer alguns filtros bem básicos. Eu consigo filtrar a torre, consigo filtrar ali o tipo do objeto, né, a família e o tipo, e consigo também relacionar a geometria 3D com a planilha aqui de custo. Então, cada informaçãozinha dessa aqui, elas são dados diferentes. Então, esses dados aqui, ó, por exemplo, cara, eu tô muito triste com esse point fix. Então, o que acontece? O ponto unitário, ele vem da tabela Cienge. Já o soma, né, a quantidade, eu tive que trazer da tabela própria do Revit. Eu exportei uma tabela do Revit. Esse protótipo é com a tabela do Revit, mas o próximo protótipo eu vou fazer ele direto do modelo que está carregado, desse próprio modelo aqui, tá? Mas o quantitativo que está aqui é exatamente o da modelagem 3D. Então, o objeto 3D está relacionado com uma tabela do Cienge, e essa tabela aqui, ó, ela está filtrada por um código. Então, cada objeto ela é filtrada por esse código. Então, eu tive que colocar, né, para cada parede, cada janela, o código da composição de custo. Então, eu fui olhando aqui, por exemplo, acho que eu fechei, né? Daqui a pouco eu vou abrir para vocês. Eu tenho outras tabelas aqui no Power BI que me ajudou a ir ali pesquisando, fazendo a pesquisa, que também é outra tabela. Eu fui fazendo a pesquisa qual era o código ali da composição de custo que eles utilizavam e trazendo para dentro da minha modelagem essa informação. Foi uma coisa bem manual. De fato, não é tão automático não, tá? Hoje ainda não está tão automático, mas está sendo realidade. A gente está conseguindo trazer isso para dentro de um dashboard com um custo baixo, né? O custo mais alto que a gente tem aqui é só o custo de licença da Autodesk mesmo, que a gente paga aí 16, ou se vocês, né, têm uso também do EAC, a gente paga uns 16 mil ao ano. Então, quando o Data Exchange veio, já abriu os olhos, né, pô, dá para fazer por esse caminho, porque a gente está utilizando lá o Speckle quase $800, né, uns $500 por produto, não era nem por uso do banco de dados. Então, o que eu estava falando é mais ou menos isso aqui. Deixa eu ver aqui.
aqui no Navisworks, eu não sei se vocês têm ciência que, para que a gente concatene a informação da execução do produto, a gente tem que fazer os agrupamentos, né? São os sets. E esse meu sets aqui, ele é bem diferente, que eu não utilizo aquele agrupamento que o pessoal mostra por aí. Eu faço ele pelo Find Items. Então, Find Items eu salvo porque eu posso estar trabalhando na minha modelagem 3D, salvando, e a equipe também vai estar trabalhando em outras disciplinas salvando, e isso aqui ele pode mudar a geometria do lugar, mas se ele encontrar aquele objeto, ele vai deixar nesse agrupamento. Se aquele objeto tiver com aquele filtro, ele vai, né, puxar para dentro da simulação. E o meu grande problema é esse aqui, porque quando eu exporto, né, eu vou exportar o meu XML, quando eu carrego no BI, ele só está me trazendo essas colunas da frente. Eu queria que ele trouxesse a coluna, tanto essa aqui, como do IFC Grid. E aí eu estou tentando fazer aqui uma gambiarra que eu vou ter que exportar o Data Exchange daqui, a modelagem inteira de novo, isso para o 4D, tá, pessoal? Que eu estou falando. Eu vou ter que exportar aqui, como eu já tenho aqui o Data Exchange, eu vou ter que exportar essa modelagem inteira por essa página. Ele está tentando conectar aqui, ele vai abrir uma janela. E a partir daqui eu consegui relacionar o IFC Grid com o item, né, a etapa de execução da tarefa. Então, essa janelinha aqui é que a gente vai mandar, faz aquele mesmo caminho que o Revit está fazendo, só que aqui ele já faz direto do Navisworks. Ele vai pegar o seu NWD ou NWF, e aí você vai, né, buscar aqui, ou você faz o carregamento de lá para cá, né, do Docs para dentro do Navisworks, como você pode criar também e enviar essa informação para lá. Como aqui eu já tenho, né? Eu tenho o mais atual, que é esse de estrutura, que eu enviei, então ele já identifica isso aí. Então, minha única problemática é essa aqui. Estou pesquisando, estou conversando com o pessoal do Autodesk, até agora ninguém me respondeu algo do tipo, né? Mas eu tenho certeza que eles vão resolver isso aqui. Não sei quando, mas eles vão resolver. Quando resolver, vai ser muito bom, porque eu vou conseguir exportar a partir de uma única tabela, né? O Quantification, o Simulate, porque da forma que tá bem, 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 bem manual mesmo. Então aqui, deixa eu ver aqui se tem alguma... Acho que tem. Então, essa situação aqui de simulação mesmo, por XML, se alguém conseguir, se alguém sabe, né, fico aberto a sugestões, porque até agora eu não consegui descobrir como, né, mas eu acho que não vai ser muito difícil, não. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui linkada, tá? Porque tem sets ali. Ah, tem. Deixa eu ver se ele tá, deixa eu ver se ele está relacionado certinho às etapas. Eu vou tentar pegar esse XML e trazer para lá. E aí tem várias teorias. Pega o XML, coloca dentro do Excel, né? E aí tá aquela parafernália. Gera a tabela do próprio Excel. Mas o mais importante ele não está trazendo, que é o IFC Grid. Que é o IFC Grid eu consigo relacionar com o próprio IFC Grid da modelagem lá do Revit. Aí eu tenho a informação 4D e a informação da modelagem do Revit. Beleza? Deixa eu voltar aqui só para mostrar como foi que eu relacionei aquelas tabelas, tá? E aqui está de forma bem genérica. Deixa eu abrir aqui Horizon Protótipo. Eu espero, Tainá, ter respondido sua pergunta. Sim, respondeu sim. É que estou acompanhando também o seu raciocínio lógico, mas respondeu sim. Muito obrigada, viu? Nada. Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar dentro, né, do transformar dados do BI. O que é isso? É uma ferramenta chamada Power Query. Não sei se vocês conhecem Power Query.
E o Power Query, a gente consegue fazer tanto o tratamento de dados, como ocultar colunas, né, ocultar linhas, coisas que são desnecessárias. Já aqui, dentro da interface inicial, eu consigo relacionar essas tabelas, tá? Então, como eu tinha falado antes, eu tenho aqui a tabela 22, tá vendo? Então, a tabela 22 é uma tabela que eu exportei do próprio Cienge, que é a construtora, ela alimenta essa tabela com a composição de custo dela, e foi daqui que eu tirei o previsto. Então, o que é que eu fiz? Vim aqui, deixa eu ver se tem estrutura metálica aqui. Não tem nada relacionado a metálica, mas eu vou relacionar algo à estrutura, tá? Então, deixa eu ver aqui, a parede metálica, placas, acho que é uma coisa bem simples. Qualquer código aqui, só para você entender a lógica. Então, eu vim aqui, eu copiei o código, tá? Fui lá no meu Revit, na modelagem em si, ou na tabela, ou no próprio objeto. Se os objetos forem iguais, é aquele velho comando, né? SA, no 3D. E aí, aqui no código, eu já colei. Se o projeto for muito grande, com muitas famílias, se estiver trabalhando com parede cebola, é interessante que você faça isso pela tabela, né? Você abre aqui o 3D e a tabela lado a lado, e aí você vai trabalhar nos filtros. E o que é que eu fiz lá com o Horizon? Eu fiz exatamente dessa forma aqui. Deixa eu abrir essa. Eu acabei fechando, né? Deixa eu abrir essa tabelinha aqui. Vou dar um WT. Então, o que é que eu fiz aqui? Visualmente, né, havia ali vasos, etc, etc. Então, eu fui filtrando, selecionando o objeto, vendo ali se realmente é aquele objeto. Percebo que, né, são pavimentos diferentes, mas eu poderia simplesmente clicar com o scroll do mouse e digitar SA para ele pesquisar os restantes, para colocar o código. Então, eu vou lá, imputei o código, tá? Então, essa é uma forma mais, para mim, foi bem manual, mas se tornou fácil, independente do tamanho do projeto. Beleza? Então, voltando aqui do Horizon, eu vou entrar dentro do Transformar Dados, e ali o Transformar Dados, que é o Power Query, eu vou conseguir combinar tabelas. Por exemplo, eu já tentei aqui, eu estava torcendo para isso dar super certo, porque eu estou aqui com uma torre com 8 IF6. Eu vou ter que carregar 8 IF6 tudo de uma vez, sabe? Então, como eles são as mesmas tabelas, são as mesmas colunas, por que eu não combinar essas tabelas e tornar isso um modelo só? Consegui, mas eu tive um problema ali que por exemplo, o primeiro IFC não aparece no visual. Então, não sei se é questão de processamento meu também. Então, aqui, pessoal, eu também tenho fonte de dados, tá vendo? Eu também consigo carregar o meu link, né, dali do Data Exchange por aqui. Eu trago essa informação da tabela. E aqui dentro, ó, eu tenho coisas que têm relação, que a gente está dialogando aqui, que eu tenho uma tabela calendário, que essa minha tabela calendário eu vou concatenar direto lá com o 4D, futuramente. Eu já deixei uma tabela calendário pronta. Eu tenho aqui também, o que eu trouxe do Revit foi essa tabela QTO aqui. Essa é uma tabela nativa do Revit. E aí, pô, Júnior, tu carrega aí e pronto, e acabou? Não. Veja só. Dentro aqui do Docs, eu deixei só uma pasta de base de dados. Então, eu tenho aqui, essa pasta aqui, ela está com toda a minha estrutura de carregamento. O que vem para aqui? Vem modelagem? Não. O que vem para cá é só tabelas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho lista mesh lá do ConstruCode. Não sei se vocês conhecem o ConstruCode. Então, o ConstruCode, ele é muito pobre na questão de análise, para você fazer um comparativo ali da data que foi entregue, data que não foi entregue, da revisão que está o projeto e etc. Como aqui também a linha de planejamento. Então, eu já tenho alguns arquivos aqui, tenho a base, tenho a base do Prevision, eu já tenho essas bases aqui, mas, então, aquele relatório, ele puxa
todas as informações que estão aqui dentro. Então, cada pastinha dessa aqui, por exemplo, lista Cienge. Então, a lista Cienge, eu tenho aqui cadastro de insumos, cadastro de serviços. Então, cada tabela dessa aqui, ou a pasta, ele vai puxar essa minha informação e vai alimentar para mim lá. Deixa eu ver aqui a do Revit, ó. Lista de obra, planejamento, quantidade do Revit e orçamento do Revit. Por quê? No meu template aqui, eu vou tomar a liberdade aqui, tomar só mais um tempinho de vocês, tá? Eu vou abrir o Horizon para mostrar a vocês essa modelagem que eu fiz. Deixa eu ver se ele está fácil aqui. Deixa eu ver se ele consegue. Não. Deixa eu puxar ele para cá, tá? Horizon. Horizon. É caminho, né? É caminho que lavar o trem. Pronto, cheguei nele. Deixa eu ver se é isso aqui. Vocês já viram algum template de arquitetura do Revit que a gente consegue extrair tudo numa planilha só? Vocês já conseguiram aí fazer isso? Ou vocês extraem ainda separadamente a questão quantitativa? Ah, eu criei uma metodologia para fazer isso aí. Também, eu tive que criar um monte de condicionais, tá? Acredita, Fábio? Eu criei umas 4 condicionais para ela puxar de uma coluna, trazer para outra, e aí com o booleano, e aí eu consigo obter só uma coluna com aquele quantitativo inteiro. Legal, legal. Eu estou tentando fazer isso com instalações. Já acendeu uma lâmpada aqui, mas eu estou com um problema que eu tenho que trocar a unidade de medida. Né? Porque aqui, na arquitetura, a gente pode pegar metro quadrado, metro quadrado e unidade. Né? E lá, em instalações, eu tenho mais o quê? Comprimento e unidade. Concorda? Eu tenho que trocar minhas unidades lá. É, e também tem, quando você tem tubos, essas coisas, você precisa das bitolas. Bitola, isso mesmo. Então, deixa eu abrir essa tabela aqui. Cadê? Pronto, eu tomei a liberdade de criar 2 tabelas. Apesar que uma tabela, ela é... Uma planilha, ela é concatenação da outra. Então, o que acontece aqui? Deixa eu ver. Esse aqui é o de orçamento, né? É. Então, o que acontece? Eu tenho 2 colunas, tá? Que são booleanos. Somente booleanos. Verdadeiro ou falso. E aí, para que eu obtenha, né? Nesse caso aqui, ele é a unidade. Então, deixa eu filtrar, porque fica mais... Deixa eu tirar o itemizar, porque senão... Acho que vai rodar um pouquinho aqui, mas... O que acontece aqui? Eu consigo... Uai, isso tá com filtro? Deixa eu ver se ele tá com filtro aqui. Ah, tá com filtro. Essa planilhazinha aqui é bem básica, mas isso aqui eu fui forçado a ter que criar isso aqui. Porque... Deixa eu ver. Categoria, família e, e material. Nome do material. Cadê o nome do material? Esse aqui. Ó. Esse aqui vai dar uma expandida melhor. Então, o que acontece? Quando eu gerava essa planilha, ela simplesmente, ali a tabela de quantidade iria ficar as 3 colunas, né? Quantidade, metro cúbico, metro quadrado. E o que, que eu fiz aqui? Eu criei essa coluna aqui que ela vai puxar a informação de lá. Né? Eu creio que você fez isso também nas instalações, né, Fábio? Só que aqui eu digo o seguinte, ó, essa peça aqui de derivação de zinco, né? Se ela for material metro cúbico, metro quadrado, se ela for verdadeiro, marque. Se não for, desmarque. Porém, se a segunda opção, que é a contagem ou quantidade,
for verdadeira, ele anula a primeira na hora. Então, mesmo, por exemplo, se eu desmarcar aqui, ele vai considerar a primeira opção verdadeira. Então, é condicional verdadeiro, verdadeiro, né? Ou falso, falso. Então, ele vai considerar o primeiro falso verdadeiro, que é o E. Então, ele colocou aqui, ó. Tá vendo? Se eu marcar o metro cúbico desse objeto aqui, ele vai me trazer metro cúbico. Deixa eu pegar um exemplo aqui que são paredes, né? Parede aqui, cadê? E essa tabela aqui, tá? Esse quantitativo, ele é, o parâmetro de extração de matéria dele é feito pelo material, não é pelo tipo, tá? Tá entendendo? Então, eu fico bem minucioso em estar ali criando um material para cada objeto, bem corretinho, para não ter essa extração de quantitativo errada. Só tem um problema aqui com, não sei se você tem, com vasos da Beca ou qualquer outro vaso, que o pessoal ali desenvolveu a família com três materiais dentro da família, aí quando você vem quantificar aquilo, quantifica três vasos. E aí você só quer um, né? Então, por exemplo, aqui, ó, concreto em loco. Então, ele está marcado aqui como verdadeiro, né? É metro cúbico, sim. Se você quer metro quadrado, a área desse concreto em loco, ele vai me apontar o valor de metro quadrado, beleza? Então, é mais ou menos essa tabela aqui que está sendo lá, lendo lá. Só que o mais engraçado é que está sendo lendo lá no BI é só a coluna código e a coluna quantidade, somente. Eu exportei tudo, exportei, não é só para desencargo de consciência, mas o que está sendo lido lá, aqui na coluna do BI, essa coluna quantidade é a que está vindo do Revit. A coluna código, ela tanto faz ser do Revit como da planilha do Cienge. Só que vamos olhar pela lógica. Eu tenho um código, eu quero filtrar N códigos. Qual é que eu devo colocar na planilha? A de 1, né? Então, mesmo que eu clique em um aqui, por exemplo, nesse código, ele vai me filtrar todos os objetos que estão relacionados a esse objeto aqui, né? Então, aqui, ó, ele está com uma categoria parede e etc. Só que ele não está dizendo aqui qual é o tipo de textura. Mas se eu quiser refinar, eu vou para cima do filtro. Ah, eu quero saber qual é do qual setor. Quero saber do setor leste, oeste, norte. E aí ele vai me filtrar toda aquela informação dali. E aí eu encarei um problema também, que se vocês podem ver aqui, ele está me filtrando tudo. Porque eu estou relacionando, por exemplo, a lógica de cima para baixo. De baixo para cima, eu teria que linkar, né, fazer uma modelagem de dados da tabela em si, da tabela do Cienge, ou seja, teria que ser uma relação de muito para muitos. Muito para muitos é isso aqui, tá? Deixa eu puxar aqui para cima. Eu tenho a tabela do Cienge, que eu estou relacionando aqui o código, e esse código está pegando um código e está puxando e agrupando N códigos. Então, se eu fizer isso aqui, ó, não sei, eu acho que no tempo não deu certo, mas eu vou filtrar muito para muitos. Ele já me manda um alerta aqui. E se deixar, né? Ele já me manda um alerta aqui. Ó. Ele já diz que não são ambíguos, né? A questão de filtragem. Se eu filtrar em um, N códigos, ele não vai filtrar. Ele não tem N códigos na outra tabela. Então, nem a visualização ele mostra. Mesmo se eu retornar aqui na visualização, deixa eu limpar aqui. E vou ter que tirar o clique aqui também. É, que só faz ao vivo, né? Travadinho de lei. É muita coisa aberta, né? O meu é um Ryzen 7, mas mesmo assim o bichinho sofre, hein? É, mas a live também É assim, consome. é, bastante. Pronto, consegui filtrar aqui. Então, por exemplo, eu estava clicando em textura, só que aqui textura ele está na tabela, ele me filtra o todo, ele não me filtra só aquela situação ali do agrupamento. Então, eu não consigo, né, fazer essa relação de, eu quero saber daqui quanto é que tem metro quadrado só de textura.
eu não consigo fazer esse caminho inverso. Então, por exemplo, fachada leste, fachada, deixa eu ver, ele já filtrou. Família não precisa, ele já. E nem pavimento ele me mostra, tá vendo? Ele não me mostra essa relação. Mas eu consegui só por essas duas relações aqui, entender que aqui eu tenho 1.000 metros quadrados de pintura, né? Da fachada leste. Não é, para mim, não é o melhor ver, porque o mais interessante é você filtrar pelos botões, né? E não pela tabela. Mas se você quiser navegar ali, essa tabela também não está com a EAP, tá, pessoal? Porque a EAP, a gente está em discussão interna que eu tenho que relacionar essa EAP conforme eu estou relacionando a tabela Cienge, que é a tabela ali de custos. Então, se eu conseguir relacionar as duas, já matei a jogada inteira, né? Beleza. O que é que eu vou poder mais mostrar a vocês? Eu estou mostrando uma coisa bem básica, é só um spoiler, mas o que eu quero mostrar aqui é execuível, né? Quanto mais a gente disseminar, a gente criar, né, pessoas em grupo de diálogo, às vezes você tem uma ideia, né? Ó, porque a gente não pode fazer dessa maneira aqui? Ou às vezes a pessoa que até está assistindo, ela entende muito de BI e eu não, eu ainda estou engateando na questão do BI, mas isso aqui é o futuro, tá? Eu não vejo outra forma. Eu vejo outra forma assim, que a gente vê uma forma ali de tentar um dia a Autodesk ela conseguir colocar a base de dados ou do Sinap ou do Cienge, de qualquer for empresa, sem ter que estar colocando ali dentro da própria geometria, né? Então ali, quando a gente for construir a composição do próprio objeto em si, quando a gente for construir, por exemplo, uma parede, uma porta, a gente já ter ali a facilidade de buscar esse código, né? Mais fácil. Eu sei que tem acho que é o Orça Fácil, né? Não sei se vocês conhecem aí. O Orça Fácil, ele faz isso, mas é muito manual também. Do contrário do KeyVisus. KeyVisus, você sobe lá o IFC, ele já vai, né, identificando ali a questão dos parâmetros e as famílias dos objetos. Beleza. Você tá enganado, hein? É mesmo. Você está muito enganado. Não tá, não. Tá bastante enganado. Não dá para fazer no Roça Fácil sem esse sofrimento seu aí. Mas não quero ficar aqui fazendo propaganda, não. Não, mas estamos abertos. Estamos abertos. Porque Pelo isso contrário, aqui, você nem precisaria de nenhuma tabela sua aí. Nada. Nenhuma tabela. A tabela já é coisa do passado. realmente, é mesmo, né? Você não precisa mais de tabela nenhuma. Você pode passar diretamente do modelo para o orçamento. Então você não precisa mais dessa tabela. Agora, o manual que você está dizendo, você vai fazer manual isso uma vez. Porque você cria um Entendi. template de orçamento e aí normalmente as construtoras têm uns padrões, né? Os Então padrões, é isso. você vai ter, se você quer automatizar alguma coisa, o primeiro passo é ter padrão. Se você não tiver padrão, você não consegue automatizar. Então você vai criar os seus padrões e cria os seus templates. Eu já mostrei isso, Interessante. inclusive numa live, mostrando que eu passo de um prédio completamente diferente para o outro e faço um orçamento em literalmente 3 minutos. Cara, interessante. E eu estou interessado em assistir, viu? Se ela estiver pública. Tá pública, inclusive acho que foi o Sinduscom, eu não estou vendo teu nome aí, mas eu pego depois teu nome e te mando a live inteira, eu fazendo a comparação de um prédio com outro prédio, fazendo o orçamento no tempo da live Interessante. e colocando isso em template orçamental, sem uma tabela. Eu não preciso de uma tabela do Revit. Então, esse Cara, isso tempo que se perde nas tabelas, você é monta uma vez um template de orçamento e passa do orçamento para o planejamento. O planejamento também vem interessante. automático agarrado nele. Você não tem Power BI, você não precisa de Power BI, você não precisa como é? De Navisworks, não precisa nada disso. Não precisa de MS Project, não precisa de nada. Interessante. Vou te mandar o link depois. Por favor, por favor. Seria muito legal, porque quanto mais agregar, melhor. Porque aqui o que acontece, de forma primária mesmo,
a intenção era mostrar que era execuível, né? Uhum. Porque o que acontece? Hoje, eu estou dentro de um ambiente onde o pessoal está praticamente do zero, não tem nada, não tem nada. E como é que vamos fazer? Então, eu estava partindo mais do estudo. Não, super necessário. Eu entendi seu Como trabalho é que e você se faz? o cara não se estruturar primeiro, se você não estruturar o E aí, construtor, aí você não consegue fazer nada. É isso porque aí. Aham. devido a algumas respostas, o que é que o pessoal ainda vem fazendo? Abre o CAD, né? Pega ali o projeto em CAD mesmo e começa a fazer a orçamentação com base no CAD. Fica criando polyline para tirar a área, e sei o que, sei o que. Cara, qual é a tabela que vocês usam? Pronto, foi só que eu precisei até o momento, né? Tá vindo outra tabela aí, que é a tabela de custo. Então, tem um problema também ali que eles não usam o Orça Fácil, sabe? Só usam o Orça Fácil para obras públicas. Para privada, só usam o Cienge. E aí o Cienge tem essa tabela, né? Que é a tabela que a gente usa, que é a tabela de custo, que foi a tabela que eu gerei esse dashboard, e vem uma tabela com toda a EAP, que é a tabela de obra, que é essa tabela de controle. Uhum. Essa tabela ainda não tenho. E o desafio é concatenar ela para trazer o previsto e o realizado aqui dentro do BI, né? Uhum. Então, tudo isso aqui que a gente está fazendo, uma vez que eu concluir isso aqui, é isso aí que você está falando. Não vai ser só trocar, né? Vai preparar um novo produto, é só trocar. Já tem Isso. a mesma base, é só trocar. Vai para o Data Exchange, só trocar. Mudou o layout da implantação, mudou a posição de torre, aumentou o número de torre, então eu não vou precisar mais, né, por exemplo, Uhum. colocar o novo código. O código ele já está lá. Porque além de ser por instância, né, ele já está relacionado dentro lá da tabela. E quando eu mostrei aqui que, por exemplo, né, aqui eu tenho uma tabela, fechou. Aqui eu tenho também uma tabela, que é essa tabela aqui, deixa eu fechar aqui, deixa eu minimizar aqui, que é essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, isso é uma tabela do Revit, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês. Eu Uhum. exportei ela. Eu precisaria? Não precisaria. Por quê? Todos esses parâmetros aqui, eu também tenho aqui. Uhum. Concorda? Concordo. Só que o meu único problema foi o seguinte, que o Revit, como eu estava falando com o Fábio, a gente tem esse problema nas colunas. Eu não consigo dizer para o software, olha, exporta para mim na mesma tabela tudo o que for unidade e o que for metro cúbico em suas linhas. Ele não faz isso. Uhum. Aí a gente tem que criar condicionais, colunas com condicionais. Eu vou até mostrar aqui a vocês como é. Não sei se Fábio utiliza dessa maneira aqui. Deixa eu entrar aqui dentro da edição. E aí, é uma pergunta que eu vou fazer a você, viu, Fábio, que você é expert. Como é que eu vou exportar essas colunas que eu crio aqui na tabela, que eu já tentei de todos os lugares do mundo procurar e não consigo, sabe? Por exemplo, aqui, ponto unitário, unidade, por exemplo. Essa coluna unidade, ela foi criada aqui, dentro da tabela, tá vendo? Então, aqui, se a coluna material, metro quadrado ou metro cúbico, ela for marcada, né, retorne o texto metro cúbico, beleza? Se não, retorne com contagem, né, contagem ou quantidade. E aí, o unidade, se não for nem a primeira e nem a segunda, ele vai retornar a unidade. Se não for nem material, nem metro cúbico e nem metro quadrado, ele vai retornar a unidade primeiro. Se não for nem metro cúbico e nem unidade, ele vai retornar um metro quadrado. Eu peguei uma dica com essa condicional com esse colega e consegui fazer isso aqui. Uhum. E aí, se eu deixo... Eu não sei como é que você faz, tá, Dionísio? Se essa questão você já sobe o modelo lá para o Visos e ele já... Não, que viso, rapaz, que É viso. o Orça Fácil, né? Chama-se Orsabim. Ah, o Orçabim. É. Ah, perfeito, perfeito. Eu não consigo dizer, tá? Vou ser sincero. Já no passado eu já tentei, mas quando logo no início que você tinha que entrar e fazer um monte de composição de objeto, eu desisti. A verdade foi essa. Deve E ter aí sido bem lá no começo do Orsabim. foi bem lá no começo. Foi logo quando eles lançaram.
Logo, logo quando eles lançaram. Eu participei do desenvolvimento dele. Aliás, do Perfeito. Visus também, porque o Visus, antes de ser assumido pela AutoQI, ele sempre foi da AutoQI, mas tinha um desenvolvedor lá na frente que era o dono do Visus, né? E aí depois a Aham. AutoQI passou dele. Mas o início do Visus também, eu ajudei o desenvolvedor a fazer também, e logo depois eu passei para o Saflas. Perfeito. Interessante. Interessante. E Então eu conheço os aqui, dois. Eu conheço bem aqui os pelo. dois. Pronto. Aí eu não sei como é essa tratativa. Estou liberando aqui as outras colunas aqui, são as colunas que estão ocultas, que de fato são as colunas que eu puxo a informação para cá, e eu puxo com aquela mesma condicional, tá, Fábio? Tá, Dionísio? Não é Uhum, diferente. uhum, Ela vem para essa coluna aqui com aquela condicional. uhum. Então, por exemplo, se o booleano ele for ativado, ele vai puxar essa informação aqui. Se não, ele não puxa. Pois é, isso que eu estou Agora, te dizendo. Eu não sei seu nome, cara. Desculpa que não está é aparecendo seu nome. Júnior Júnior, Minervino. Júnior. Júnior, o que eu estou dizendo para você é assim, antigamente realmente era assim, o problema é que a gente não precisa mais disso, porque isso tudo você bota lá para dentro. E atualmente você tem outras maneiras lá dentro do software de você fazer por lote um monte de coisa, entendeu? Então você não precisa mais o que você repetir de um andar para o outro no início era assim, você fazia o andar, depois tinha que repetir aquele negócio todo, até montar o teu template. Hoje nem isso, o próprio template, se você vier do zero, uma construtora nova, que tem todo um negócio, você chega e já tem os softwares evoluem, né? Então você já pega tudo ao mesmo tempo, faz para um pavimento e depois você replica para todo o resto, entendeu? Sendo tipo Entendi. ou não sendo tipo. Então você não precisa mais da tabela do Revit, você não precisa nada disso. Não precisa de fazer referência na composição de custo para o número da tabela do cenário, absolutamente nada disso. Isso tudo só enche mais o modelo de De parâmetros. dados, né? De De parâmetros, parâmetros. dados. Parâmetros. Deixa eu tentar mostrar, ver se eu consigo mostrar rapidão, só para a gente finalizar aqui, né? Eu acho que é essa, que é não sei, a quantidade real. É, aqui é a questão do volume. Então, isso aqui é uma coluna, tá? Então, por exemplo, elas são colunas separadas, Uhum. o metro quadrado e metro cúbico. Se uma for verdadeira, for falsa, então, se for verdadeiro, ele vai trazer o volume. Se for falso, metro quadrado. Então, ele preenche essa coluna. Já, eu acho que a quantidade real, total não, quantidade real não. Deixa eu verificar aqui. Quantos? Quantos, não. Isso aqui que eu puxo. Contagem, quantidade real. E aí aqui é que o jogo começa, porque isso também são outras colunas que estão sendo preenchidas pelas condicionais. Uhum. Tá? Então, se a coluna for verdadeira, a contagem de quantidade for verdadeira, ele vai puxar a informação daquela coluna. Se não for, ele vai puxar da segunda. E se não for, ele vai puxar da terceira. Então, o que esse quant aqui? É a quantidade real do Revit. Sabe quando a unidade, cada instância ela não tem uma unidade? A parede ela não conta, o tipo da parede ela não conta um. Uhum. Então, o que acontece? Para que o quantidade ele funcionasse aqui, eu não sei porquê, mas eu consegui resolver desse jeito. Eu tive que multiplicar esse valor por um. Por isso que você vê aqui, no item quantidade, tem um. Então, se eu zerar esse cara aqui, ele vai zerar lá. Tá? Então, se eu tirar aqui, essa coluna aqui é o que tá, é o do Revit, tá? E a coluna G é que a gente extrai as informações todas em uma tabela só. E aí foi, 60 metros. Tá? Apesar que aqui é a caixa acoplada, aí vem material. Aí esse aqui me quebrava tudo aqui, porque a Deca ela colocou um material para cada objeto. E aí quando eu faço a extração pelo material, aí ele quantifica.
daí que eu quero o objeto ali, saber a quantidade daquele objeto. Isso acontece com janela, com porta, que o pessoal modela, vem com vários materiais, vem com ferragem, vem com tudo, e aí você só quer saber que aquilo é uma porta de madeira, né? Então, eu consegui resolver dessa maneira aqui. Eu não sei como é que o Orça Fácil ele resolve isso aí. Eu vou descobrir, agora eu me interessei, eu vou começar a dar um olhar mais fixo para o Orça Fácil. Não olhava porque, de fato, eu tive aquela experiência no passado, né? De ter aquele retrabalho e tal. Mas então, e aí é isso, pessoal. Eu não sei se tem algum questionamento, né? Tem alguma coisa que a gente possa agregar mais. Se vocês têm alguma coisa que eu possa saber, que possa me agregar também, eu estou aberto a isso. Não, tá ótimo aí, Júnior. Achei muito legal. Eu acho que eu fiquei com duas dúvidas aí. Uma coisa é o seguinte, o que que disso aí, você disse que você usa o Cienge. O Cienge tem uma parte corporativa muito forte e muito boa. Uhum. Não resta dúvida disso. Mas você precisa desse trabalho, e esse trabalho que você está tendo aí em relação a essas tabelas e tudo mais, porque na verdade você deve ter, a consultora tem os projetistas, né? Então os Isso. projetistas já são obrigados a botar essas tabelas e essas coisas nas suas próprias pranchas. Hoje, Isso. os softwares modernos, hoje, pode ser, tanto faz o Eles, Açafácil ou o próprio KVisos, eles não precisam mais dessas tabelas, né? Eles têm a a base própria, dele. a própria forma de cada um deles de fazer a extração de dados. Então, o Cienge te exige isso? É isso? Essa era a minha dúvida. Não, não. De fato, porque como o que acontece? Na construtora, o pessoal faz isso muito bem manual também, né? Uhum, E o que acontece? Eles ficam consultando a tabela para fazer a composição, né? Fazer a composição lá dentro do Cienge. Então, ele uhum. faz o levantamento na mão, em CAD, Isso não e tem, leva esse dado para dentro do Cienge, para a tabela. isso não tem sentido mais. Você está entendendo? E Uhum, aí, o que eu fiz? O caminho inverso. Eu peguei a tabela deles de composição de custo, uhum, conectei aqui no BI junto com a modelagem, mas para isso eu não tive tanto trabalho aqui na modelagem, até que é pequeno isso aqui. Eu peguei para cada objeto, por instância, eu peguei o código que me indicaram e relacionei ao objeto. Então, entendi. como esse modelo é parede em concreto, então ficou bem mais fácil, né? Uhum, Então, o revestimento é tudo o mesmo, não tem diferenciação, e as paredes não variam muito, tem parede drywall, parede de concreto, mas eu acho que eu tirei 30 minutos para fazer isso. uhum, Depois que a modelagem estava pronta, né? Eu disse, pronto, eu já tenho aqui essas informações, eu vou relacionei os códigos aos objetos, salvei o arquivo, mandei para o Data Exchange, pronto. Quando eu subi ele, que conectei as tabelas, aí, pum, mas tá dessa maneira aqui, cheguei nesse nível. Agora eu só estou esperando a tabela de obra, né? Para lançar uhum, aqui uma curva S do realizado. E aí a gente vai comparando aqui. Aí tem outros indicadores que eu pretendo colocar aqui. uhum. Mas Muito bom. a ideia é construir o template e deixar ele pronto para Uhum, análise. uhum, Né? Porque ali eu não sei quanto tempo o pessoal tirava lá para fazer a orçamentação de um produto. Desde quando uhum, o projeto chegava na mão deles até eles entregar o orçamento ali. uhum, Pelo menos o previsto, de quanto a consultoria tirar para desenvolver, né, executar o uhum. produto. Muito bom. Gostei muito dessa parte aí da ligação com o Power BI. Eu nem sabia da existência disso. Isso está do Power BI, eu sabia. Eu não sabia da existência do conector da Autodesk. Tanto dessa. Isso tá dentro da nossa licença? Isso, É, isso é se uma tem boa coisa. o EAC, ele está dentro do Docs. Se você tem acesso ao Docs e Uhum, tem acesso ao Construction Cloud, a gente tem acesso a gerar esse arquivo. uhum, A gente consegue. E aí, ele só é gerado a partir de uma vista 3D, seja ali de um IFC uhum, ou de um RVT. Eu creio que um NWD, não, NWD não. O NWD a gente tem que enviar do próprio Navisworks. A gente envia do Navisworks para dentro do Construction Cloud e de lá a gente gera esse ponteiro
e pega o código desse ponteiro para conectar aqui no BI. Entendi. É que nós temos isso também, né? A gente pode jogar a gente pode jogar dentro do nosso CDE, a gente tem um CDE, e do CDE a gente pode jogar para o nosso off BI também. Que aí ele vai fazer tudo isso aí que você está falando também. Mas Isso. é aquela coisa, é pago. É pago. É, É pago. Isso aí que você é, fez não é pago. Então, quer dizer, não é pago. não é que não seja pago, mas está dentro do que a gente precisa, Eu que acho já é que a collection, né, da Autodesk. da collection. Eu acho que o custo máximo aqui no mês, se for utilizar esse processo, eu acho que vai 1.600 de licença da collection, mais eu acho que 300. Não sei se é. Não, 180 a R$ 200 de BI. Mas aqui eu estou utilizando o BI free, né? Tem um Exatamente. risco? Tem. E toda vez que eu estou no ápice assim, do desenvolvimento, a Microsoft fecha, sabe? Então, Uhum, mas é um protótipo mais para, apesar que a consultora ela já usa, já tem BI lá, mas uhum, para que isso seja validado, para entrar dentro do leque lá de análise deles, eu tinha que validar. Então, eu já uhum. validei. Eu creio que daqui mais 2 meses eu tenho que colocar o 4D também, e aí eu estou com esse desafio de tirar lá do Nameworks. Eu não vou conseguir tirar de outro lugar, eu tenho que tirar de lá. Eu tenho que tirar as tabelas de lá, né? Uhum. Entender porque a 3D BI, ela já faz de lá, mas ela faz com o NWD. Ela pega o NWD cheio, você coloca lá dentro do 3D BI e você consegue pegar todos os parâmetros, né? Os agrupamentos, as datas, as tarefas, e relacionar com o próprio objeto. Uhum. Engraçado, tá, Fábio? Tá, Dionísio? Hoje teve uma live, eu não consegui participar, do Data Exchange, o pessoal falando sobre isso. E tá no site. O pessoal tava mostrando como isso. Eu acho que ele é um mexicano, é um espanhol. E mostrando como conectar essas informações. Infelizmente eu perdi. Foi Live da 4 horas da... Autodesk? Live da Autodesk mesmo? Não, aqui no site da... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Autodesk Data Exchange. Uhum. Deixa eu entrar aqui rapidão. Vou mostrar. E foi com a Leila, tá? Não sei se vocês conhecem a Leila. Acho que o Fábio conhece a Leila. Ela faz uns vídeos sobre a exportação de FC. Aqui, ó. Tá vendo? Leila é essa aqui, ó. Ela é muito fera também. O Fábio conhece Então, até o Papa, cara. tá. Deixa eu ir pronto. Foi esse aqui, ó. O Juan Diego. É isso aqui que eu tô atrás. Eu sei que isso aqui faz com 3D BI. Eu não quero 3D BI, que é muito caro. Eu quero pelo Data Exchange. Uhum. Não, Sabe? não tem sentido, né? Se o negócio Não tem faz. sentido. Não Porque a gente pagar a licença da Collection, ainda pagar o 3D BI, tem aí sentido. a construtora não quer. Para ele já é um maior trabalho pagar uma licença Autodesk, então Não. é cultural. Então, para mudar a cultura, né, a gente tem que mostrar realmente que funciona. Mostrar que não funciona é complicado. Até para compatibilização é complicado, porque a gente às vezes quer contratar ali um projetista que ele trabalha com BIM, mas a cultura não é necessário, porque isso aqui. Mas quando vê a vantagem, vê ali o tempo que seria gasto, que foi gasto de um produto para outro produto, que o produto, os dois iniciaram junto, um com CAD e outro em BIM, o de BIM já entregou, o de CAD ainda está desenvolvendo, então é complicado, Hum. beleza? Então é isso, foi um prazer, pessoal, prazer conhecer vocês, prazer conhecer Fábio, eu sempre fico aperreando Fábio no grupo dele, e eu espero nos próximos aí eu evoluir, trazer algo mais. Se tiver live de vocês, me convidem. Eu pode ter certeza que com o tempo, assim, eu tenho tempo, dia de semana, eu tenho tempo, dia de quarta e quinta. Terça e quarta, porque é o horário que eu largo da faculdade é de 20 horas. Aí dá Hum. para engatear aí com vocês. Bom, pessoal, eu agradeço muito aí ao Júnior, né? Mostrar um recurso que a Autodesk está disponibilizando e que dá para desenvolver soluções bem interessantes aí, que nem ele fez. Então, por hoje é isso.
Acredito que mais um pouco eu consigo disponibilizar o vídeo aí para todo mundo. Ficou um pouquinho comprido, né? Dionísio fazer essas perguntas aí, não tem problema, né? Assim que é bom, né? Eu só faz ao vivo, né? Eu gosto porque quando tem esses intercâmbios é que o negócio fica bacana, né? Show, Tá muito certo? top. Vocês reclamaram que a gente estava calado, é? Não foi? Bom, pessoal, então, uma boa noite. Muito obrigado, Júnior, de novo. Obrigado, E até Júnior. Valeu. mais. Foi Valeu, ótimo. Dionísio. Obrigado, Dionísio. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.